Bem, olá, mais uma vez aqui tirando algumas dúvidas, né? E tentando aprender um pouquinho mais. Com certeza, sempre que a gente abre a Bíblia, tenta esclarecer algum assunto, a gente aprende mais. Vai aí meu abraço para o pastor Paulo, Paulinho, um abração. Eu vou fazer uma resposta, mas não é em relação a você, mas em relação ao vídeo que está na internet. E vou aproveitando também aí o Hélio, que está tendo um problema muito grande com algumas denominações, porque não é fácil. Algumas pessoas eh, tentam permanecer na ignorância. O Paulinho já me entende, já me ouve há muitos anos, a gente já é bastante conhecido, né? Mas muita gente não conhece ainda e não tem ainda vontade de enfrentar essa verdade ou enfrentar essa grande mentira que corrói a igreja e destrói a verdade. Por que eu digo isso? Porque quando você é, dá dinheiro para alguma pessoa falar coisas erradas, dá dinheiro para que uma pessoa seja contra ou a favor daquilo que não é verdade, você incita que esse reino, você faz com que essa pessoa prossiga e tenha força. Porque, na realidade, para você, neste mundo, conquistar algumas coisas, você precisa de dinheiro. E é por isso que tantas as denominações e as igrejas e as religiões dependem tanto do dinheiro. Eu já falei sobre catolicismo, sobre espiritismo, candomblé, Joseph Smith, R. White, já falei sobre todos eles, igrejas legalistas, igrejas avivadas nos dias de hoje, que são as pentecostais e as neopentecostais, cada vez mais precisam de dinheiro e pregam a favor do dízimo. Então eu queria esclarecer algumas coisas com você, que é o meu maior receio de você fazer alguma coisa em relação ao dízimo. Preste bastante atenção. Quando você dá o dízimo, você está cumprindo qual lei? A ordenança de quem? De Jesus Cristo. Jesus mandou dar o dízimo. Paulo dá uma esclarecida em relação à lei, que quando você, em Tessalonicenses, parece, se você rouba ou mata. Se você roubar, você não adianta não adulterar. Se você adulterar, não adianta você não roubar, porque na prática, um dos argumentos que é lei judaica, não foi obedecida. Você só pode ser salvo pela lei se você obedecer toda a lei, todos os argumentos da lei. Por exemplo, a lei diz não matarás. Tá bom, não matarás, você não mata. Mas você não faz circuncisão. Circuncisão, cortar a pele do prepúcio. Isso ninguém faz. Mas você não mata. Mas você não cumpriu a lei. Entendeu? Ficou faltando um argumento da lei que não te dá o privilégio de ser salvo. Agora vamos para depois da cruz, que é onde vai ficar, que é a minha preocupação, que é a formação da igreja. Você não é judeu, você não tem nada a ver com o dízimo. Por que eu digo isso? Logo após a igreja ter sido formada em Antioquia, lá em Jerusalém, estava tendo uma contenda muito grande quando Pedro foi chamado para pregar para os gentios, porque a Pedro foi dado o poder de abrir as igrejas. Por isso dizem que Pedro tem a chave da igreja. Não é isso? Pedro tem a chave da igreja. Por que a chave? Porque ele abriu para judeus e gentios. Foi através de Pedro. E como ele começa a pregar para Pedro, Pedro começa a pregar para os gentios, a igreja é formada de judeus e gentios. Quando ele começa a pregar para os gentios, o que ocorre? Ele fala assim, como é que nós vamos impor encargo a esse povo que jamais, os gentios jamais conheceram as leis de Moisés?
as leis judaicas, eles não conheciam. Como é que nós vamos impor esse encargo a eles que nem nós e nem nossos pais suportaram? Interessante. Pedro fala, não dá para continuar desse jeito. Não dá para ficar pondo a lei dos judeus nos gentios. Porque nem nossos pais, nem nós suportamos essa lei. Está em Atos 15, o Concílio de Jerusalém. Aí Paulo vai, se reúne com os apóstolos, com os mestres da palavra, todos eles se reúnem lá em Jerusalém e falam assim, bom, a frase final, Pedro diz assim, bem, cabeu bem a nós, agora é o grande problema. Preste muita atenção, meu irmão. Não vá para o inferno. Lute pela sua vida, pela sua eternidade, pela sua salvação. É única. É a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque ele diz assim, cabeu bem a nós e ao Espírito Santo não vos impor cargo maior do que estes. Não comer carne sacrificada a ídolo, não comer carne sufocada com sangue, dessas coisas fazeis bem lembrar saúde. Quais foram os argumentos guardados da lei para os gentios e para os judeus? Não comer carne que pudesse apodrecer. Não tinha geladeira naquela época. Então a carne apodrecia. Então não vai comer esse tipo de carne. Isso a lei de Moisés já previa a higiene e tudo mais. E isso não era para você comer, porque isso faria mal, acabaria com a tua saúde. Mas o Espírito Santo determinou junto com os apóstolos. Gente, é o Espírito de Deus que determinou que não fosse mais colocada lei nenhuma contra os judeus e gentios. O Concílio de Jerusalém. Você pode ler o livro de Atos 15, é muito boa leitura. Você vai aprender muita coisa. Agora aqui vai o meu problema, meu com você, igreja. Meu com você, cristão. Em Marcos 3, deixa eu ver, eu notei. Marcos 3, 29. O que é que Jesus fala? Havia uma reunião com as pessoas, Jesus pregando a eles. Eles falaram para Jesus assim, quem é esse aí, o maioral dos demônios? Que ele expulsa os demônios, expulsa Beelzebu? E Jesus dá uma resposta assim, se eu sou o maioral dos demônios, a casa dos demônios está subdividida. Como é que pode uma casa subdividida existir? Como eu, sendo o chefe dos demônios, expulso o demônio? Então é uma casa dividida. Isso não pode subsistir. A igreja também não pode existir se ela é subdividida. Um fala uma coisa, outro fala outra. Quem tem que decidir é o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus dada a quem? Aos apóstolos. Então cuidado com quem te ensina, porque esse cara não pode colocar outro fundamento a não ser os fundamentos apostólicos. Paulo diz, quer por palavra, quer por epístola, nossa. Aí ele diz assim, que o homem pode fazer o que ele quiser, qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de blasfêmia, qualquer tipo de pecado, esse será perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não tem perdão. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu procurei no dicionário. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É insultar a Deus. Insultar a Deus. Deus fala assim, não vai ter, não pode conseguir nenhum outro argumento da lei. Aí você fala, pode, eu dou o dízimo. Você está insultando a Deus. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo diz para não pôr mais encargo nenhum, não fazer mais, não pode ser feito. A igreja vem fazendo e vem adorando e vem mantendo um reino que não é o de Deus. Não é o de Deus. O reino que tem oferta de dízimo,
e é pedido dízimo dentro da igreja, você me perdoa, meu irmão, não é o reino de Deus. Não é um reino inabalável, é um reino subdividido, porque a Bíblia é muito clara, é muito clara. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Quer continuar? Continua. Quer fazer? Faça. Mas não vai para o céu. Não vai. É uma blasfêmia, não tem perdão. Não tem perdão quando você vai contra a obra do Espírito Santo. Ir contra a obra do Espírito Santo tem o caminho mais certo para o inferno. E é para lá que vai os que blasfemam contra o Espírito de Deus. Tenha uma boa tarde, um bom dia, não sei que hora você está me assistindo, mas cuidado com a tua vida. Eu tento ensinar. Se você não aprende, o problema não é meu. Eu estou livre da sua carne e da tua vida.